E agora você já sabe, né? Tem aquele bate-papo importante, informações úteis para você de Itapeva, da região. Hoje em especial para os nossos amigos em Itapeva, nós estamos aqui já com o Marcos Vinícius, do Grupo Cristal de Comunicação, que vai bater aquele papo com a secretária da Educação, Eunice Rodrigues. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Lima. Boa tarde, ouvinte. Estamos aqui hoje com a secretária da Educação, Eunice Rodrigues, após algumas polêmicas que surgiram esta semana envolvendo mudanças na educação. Educadores e sindicato saíram em defesa dessas não mudanças, realizaram algumas reuniões com a própria secretária e com o prefeito, e até a ameaça de greve a POSP estava propagando. Para esclarecer alguns pontos que ainda não ficaram claros para os educadores, pais e alunos, trazemos agora a secretária para falar um pouco sobre isso. Amanhã se inicia as aulas, né, Eunice? O que ficou acordado e o que ficou decidido para esse início de ano letivo, com relação a horários e mudanças no setor? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marco. Obrigada pela oportunidade da fala e especialmente aos nossos pais, né, que devem estar aguardando realmente um posicionamento da secretaria. Embora hoje já tenhamos iniciado o nosso ano letivo com reuniões de professores, equipe e gestores, os gestores já estão com os horários que farão este ano, né, acontecer nas unidades escolares. A mudança que é proposta pela Secretaria de Educação, tendo em vista a divergência de um segmento e outro, duração de hora-aula, idade obrigatória tem um X de horas para cumprir anualmente, que são 800 horas. Então, nós fizemos esses ajustes, essa equalização dos horários, deixando igual por segmento. E a categoria dos professores reivindicou pauta deles, né, as questões trabalhistas, né? Nosso papel é fazer esse equilíbrio e a gente teve uma negociação longa realmente, até ontem à tarde ainda estávamos conversando e optamos por iniciar o ano letivo com o mesmo horário do ano anterior e ter mais tempo para estudos, análises, até que nós consigamos chegar a um denominador entre o equilíbrio da jornada pedagógica e a duração de hora-aula, que não pode ser menor do que 4 horas diárias. E o que exatamente a classe reivindicou à secretária de Educação e também ao prefeito, Eunice? Nós havíamos proposto a hora-aula numa duração de 60 minutos, que é o que estabelece o estatuto vigente, que é um documento, né, a lei municipal. E o cumprimento estava acontecendo em cima de 55 minutos. Então, isso dá uma diferença de horas trabalhadas e de hora-aula para as crianças de 20 minutos a menos do que aquilo que é exigido na legislação. Então, equalizar as duas situações é o nosso papel como pasta, né, como gestão. Então, teremos um pouco mais de tempo para continuar a discussão entre professores, técnicos, conselhos, que foi o que combinamos ontem no final da tarde. Esse aumento no número de horas está dentro da lei? Como que funciona isso? Haverá algum pagamento extra? Haverá aumento em salário de professores devido a esse aumento em número de aula? Não há aumento na jornada do professor, né? Há uma diferença entre tornar o intervalo hora-aula ou não. Então, nós equalizamos a hora para 60 minutos. Esse intervalo deixa de ser pedagógico, deixa de ser aula e passa a ser o descanso do professor. Entendi. E alguns servidores, professores, têm nos questionado em relação aos professores eventuais. Como fica a situação deles em sala de aula? Eles poderão assumir uma sala de aula? Como que fica essa situação? No final na metade do ano passado, Marcos, nós mandamos para a Câmara 2 projetos de lei, porque a gente precisava regulamentar. Há muito tempo Itapeva não tinha um projeto de lei que regulamentasse a vida do eventual, diferente da vida do contratado, aquele que vai ficar mais tempo com a sala.
Os 2 projetos foram aprovados. A partir de 2023 nós usaremos os 2 projetos. Eles estão em fase de regulamentação. Qual foi regulamentado? Qual nós estamos no exercício de regulamentar primeiro? O de eventual. Então, para iniciar o ano, nós iniciamos com o eventual. O professor que vai assumir sala, ele fará parte do grupo como contratado. É diferente. O eventual, ele atua um dia, até 15 dias é possível atuar. O professor do contrato temporário, ele vai assumir uma licença maternidade, ele vai assumir uma licença prêmio, então ele terá mais tempo e direitos diferenciados também. Mas isso mesmo sendo eventual? Mesmo sendo eventual. E com relação a concursos haverá algum concurso ainda esse ano para preencher essas vagas de professores que faltam, para que as salas não fiquem só com eventuais? Sim, nós já estamos num processo de concurso, é a Secretaria de Administração que cuida conosco, né, disso. Itapeva está num processo, sim, de contratação já de empresa, já houve publicização disso, né? Já estamos em fase de começar a organizar os conteúdos, a bibliografia desses concursos. Temos sim, a pasta da educação tem todos os cargos do quadro do magistério, novamente entrarão nesse concurso. E você verifica algum prejuízo em relação ao ensino dos alunos com esse rodízio de eventuais e não ter exatamente um professor na sala fixo? Na verdade, Marcos, eu vejo como direito da criança ter um professor para chamar de seu. Né? Então, se nós trabalhamos com o professor que é nosso, que participa das formações, que quis estar no sistema, que optou por isso, o trabalho acontece de forma mais tranquila. Então, a criança fica mais tranquila do que ter essa troca, do que ter cada ano uma insegurança se eu tenho ou não o professor. E também porque nós seguimos legislação federal, né, que diz que o acesso à sala de aula se dará primordialmente por concurso. Para que fique bem claro, Eunice, você, como educadora, professora que também já atuou como diretora, todas essas mudanças que têm sido feito, proposto, para adequar a classe e trazer melhorias realmente? O tempo de aula, que a gente chama de tempo pedagógico, tem muita qualidade em Itapeva, né? Itapeva tem uma educação de referência, né? Atuo no município há mais de 20 anos. Mas toda a adequação, toda a proposta de regulamentação, ela vem trazer para os pais, né, para as famílias, para as crianças, maior tempo de aula, com certeza diversidade de aula, né? Porque se eu tenho uma carga horária de 4 horas por dia, eu tenho possibilidades de melhoria, você diria assim, 20 minutos, 15 minutos, 15 minutos bem feitos para uma criança, eu tenho resultados melhores. E existe alguma outra novidade para este ano letivo, Eunice, que a educação colocará nas escolas e para os alunos, pais, professores? Nós tivemos no ano anterior, que foi o exercício da volta, né, na pós-pandemia, várias situações diferenciadas, né? Nós temos feito um investimento grande na estrutura física das escolas. Isso causa um bem-estar para as crianças, para os professores, para a equipe. Fizemos um investimento interessante também em tecnologia, que há muitos anos nós não tínhamos conseguido fazer. Também tivemos a recomposição das aprendizagens. Toda a unidade escolar ganhou no mínimo 2 grupos de acompanhamento em língua portuguesa e matemática no horário contrário, na tentativa já de refazer com as crianças essa aprendizagem. Então foi um exercício muito bacana na educação de Itapeva. Não foram todos os municípios que conseguiram fazer. Na capacitação, na promoção também de formação, esse ano nós temos algumas novidades na formação, serão passadas para a rede na próxima semana. Então nós temos sim uma proposta de formação continuada, que é direito também do trabalhador, do professor. Nós conseguimos várias parcerias que vão beneficiar a formação do nosso professor. Outra expectativa também que todos têm em qualquer início de ano letivo diz respeito à manutenção dos prédios, das escolas. Tá tudo ok para esse início?
Algumas unidades nós estamos em processo, né? Nós estamos com 3 obras sendo construídas, estamos com 10 obras em manutenção, que foi um plano que nós fizemos a cada ano, no mínimo 10 unidades escolares sendo revitalizadas. Nós, nesse processo, nessa gestão, não damos conta de todas, porque são muitas unidades escolares, não conseguimos fazer de todas elas, mas as mais carentes, as mais necessárias, nós temos esse olhar para elas, temos planejamento para elas e acontecerão sim. Ao contrário, né? Acontecerão, estão acontecendo essas manutenções. E em relação ao número de vagas, existe ainda fila de espera? Como que está essa situação? Nós conseguimos atender a demanda no ano anterior. O pós-pandemia nos causou algumas necessidades, porque essas crianças, durante 1 ano e 7 meses, 2 anos, né? A escola da educação infantil de 0 a 3 é fechada, os pais não procuraram por essa vaga. E agora essas pessoinhas estão na fase de ir para a escola. Então nós estamos em exercício de matrícula, que iniciou já no ano anterior, mas estamos ainda em processo e já sabemos que vamos ter que fazer novas salas de 0 a 3, porque a procura tem sido grande. Então a educação garante, Eunice, vaga para todas as crianças, todos os alunos e também professores para todas as salas de aula. Professores nós já temos, né? Esse exercício já foi desenhado em novembro, né? Iniciamos com eventuais sim, por afastamentos, readaptações, temos professores eventuais na sala sim. As vagas são mais complexas de 0 a 3, mas nós temos possibilidades de abertura de novas salas. A gente depende dessa matrícula para fazer o planejamento de mais salas. As que estavam já abertas no ano anterior já estão em funcionamento a partir de amanhã, e novas salas, com certeza, nós vamos precisar fazer o cadastramento delas. E temos também parceiras, Marco. Nós temos crianças sendo acolhidas no Lar do Amor, Projeto Esperança. Então, algumas demandas que nós não conseguimos dar conta, a gente ainda tem esse braço que é das parcerias. E a partir de quando, Eunice, essas eventuais serão contratadas e não atuarão só como eventuais, como você disse no início da nossa conversa? Haverá processo seletivo, alguma coisa desse tipo? O processo seletivo é que está em fase de conclusão, né? Já fizemos todos os trâmites, já desceu para o jurídico, já tivemos o olhar dos técnicos da Secretaria de Educação. Estamos em fase de finalização de documento para abrir a chamada. Então, deixa aí uma mensagem para os nossos ouvintes, para todos que estão nos ouvindo neste momento, professores, educadores, pais, alunos, para esse início de ano, dando boas-vindas para eles às escolas. Nós agradecemos, né, primeiro ao grupo de técnicos e supervisores e diretores de escola, coordenadores, que vem fazendo um trabalho maravilhoso na educação de Itapeva, aos nossos professores, a equipe de apoio, que é sempre muito compreensiva, muito pronta, muito aberta a fazer uma acolhida carinhosa e respeitosa com as nossas crianças. Aos nossos pais, nós agradecemos a compreensão, né, de ajustes, às vezes, de horário, manutenção na unidade, troca de espaço, troca de ambiente. E queremos que seja um ano bem proveitoso. Esse ano é um ano ímpar, né? Todo ano ímpar a educação tem um olhar diferenciado, porque é um ano que nós seremos avaliados novamente, são avaliações externas, nós temos um bom resultado e queremos melhoria para as nossas crianças, acolher bem, ensinar com qualidade. Na verdade, nós fazemos o exercício na luta de qualidade pela educação pública. Então, que seja um ano muito próspero, um ano abençoado, que todos os pais não tenham receio de nos procurar, não tenham receio de procurar a direção da unidade escolar onde seu filho está matriculado. E fique muito à vontade para obter informações ou até mesmo para tirar as dúvidas que venham a surgir durante o ano letivo. O Marcos, secretário, por favor, tem alguns questionamentos aqui dos ouvintes, né? 2 inclusive falando sobre professor trabalhar por 5 horas e ganhar por 4. O Sérgio fez esse questionamento e a Ariadne também, secretária.
O professor, ele ganha por carga horária, varia, né? Tem professor que recebe por 40 horas mensais, tem professor que recebe por 30, tem professor que recebe por 20. A carga horária será adequada à qual ele foi contratado. Tá certo. E mais um questionamento aqui, como é que vai ficar a situação dos alunos especiais? Pois os professores que estavam acompanhando não retornam com os alunos. Quem fez essa pergunta foi o Júlio Almeida. Nós temos os estagiários que acompanham as crianças que são laudadas, né, no sistema. Essa é uma demanda gigante no município, em fase de ajustes ainda. Temos propostas de um profissional de apoio que pode vir a acontecer via parceria, mas nesse momento nós temos os estagiários. E o professor eventual, em várias situações, nós fazemos autorização devido ao laudo, à necessidade específica da criança. Então é isso aí. Muito obrigado, secretária, pela presença aqui, pelos esclarecimentos que foram dados. Espero que todos tenham compreendido. E aqui o espaço está aberto para que a senhora possa vir, explicar e se pronunciar em qualquer momento, em qualquer circunstância. Marcos Vinícius, para o Grupo Cristal de Comunicação. Muito obrigado, Marcos. A qualquer momento, mais informação para você aqui na Clube. Você continua com a gente participando no WhatsApp Clube e as